O desembargador Magid Nawef Lauar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reverteu a decisão inicial e condenou um homem de 35 anos por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 em Indianápolis, Minas Gerais. A condenação, que também inclui a prisão da mãe da vítima, aconteceu após intensa repercussão negativa e acolhimento de recurso do Ministério Público. Lauar havia alegado inicialmente um vínculo afetivo consensual entre o réu e a vítima. O desembargador está sob investigação do CNJ por acusações de abuso sexual, com relatos de vítimas, incluindo um sobrinho, que vieram a público depois do caso da menina de 12 anos. Marina Helena, o que você destacaria dessa notícia que comove o Brasil? Isso é um retrato, infelizmente, do nosso país. O sujeito acusado de simplesmente violentar uma criança, abusar de uma criança, tinha passagens na polícia por homicídio e tráfico de drogas. Homicídio e tráfico de drogas. Eu fico pensando quantas garotas nós temos no Brasil que vivem sob o domínio de facções e que se prestam a esse tipo de papel. Obrigatoriamente, porque a família da garota, uma família muito humilde, imagina o traficante na hora que ele decide se apossar de uma filha de uma família como essa, em qualquer comunidade do Brasil, como é que a família reage? Essa é a grande questão. E o papel desse desembargador, que voltou atrás depois que tivemos uma comoção pública muito grande, porque esse caso saiu em todos os lugares e, obviamente, todo mundo ficou chocado com isso. Além disso, o próprio desembargador também tem acusações, né, também de pedofilia. Então, a justiça, isso também é um retrato da nossa justiça brasileira, que coloca uma garota nas mãos de um traficante, assassino e pedófilo. Então, quando a justiça faz um papel como esse, aí a gente vê, né, o retrato, infelizmente, do nosso país. Essa história é chocante, Adriana, por todas essas razões. Porque ela escancara, primeiro, como a criminalidade age hoje, né? E é isso, é um traficante, tem passagem por homicídio, pedofilia. Vocês conseguem imaginar, qualquer um que tenha algum tipo de bom senso, qualquer tipo de valor, tem algum crime pior do que abuso sexual de menor? Tem algum? Exatamente. Eu não consigo imaginar. Também não. Se abuso sexual infantil, Julie, não é um dos crimes de maior gravidade que existem no mundo, não sabemos qual pode ser. O desembargador primeiro libera o criminoso e depois volta atrás. A comoção popular, nesse caso, pode ter feito a diferença? Eu acho que principalmente o vídeo do Nicolas, né? O vídeo foi logo depois do vídeo do Nicolas. O Nicolas fez um vídeo e, sei lá, em um dia já tinha 25 milhões de views. Então, eu acho que isso pesou muito grande, né? Para você ver a força com que um político correto tem, né? E, obviamente, foi o povo, mas eu acho que foi o vídeo do Nicolas, né? Isso é um absurdo, isso é uma questão que me dói e que eu luto, né? Foi a luta da minha mãe, a vida inteira minha mãe lutou para proteger as crianças. Eu disse que ela foi uma das pessoas que criou o Estatuto da Criança. E, aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, entendeu? A legislação brasileira considera estupro vulnerável qualquer ato com menor de 14 anos, independente se tem consentimento ou não. E vou te falar, 12 anos você não tem consentimento de nada. Você não tem noção do que você está fazendo, né? Eu acho que o judiciário corrigiu essa decisão por causa do público e por causa, eu acho que foi diretamente ligado ao vídeo do Nicolas. Mas, enfim, esse tipo de caso, ele exige rigor, ele não tem uma interpretação elástica, entendeu? Ele não tem ambiguidades jurídicas, mas, infelizmente, eu falo isso também, isso é verdade. Nós somos um país de pedófilos. Nós temos um problema geral no Brasil. A pedofilia, ela está enraizada na nossa cultura e nós temos que literalmente ter penas mais sérias, porque pedofilia não tem cura.
Eu posso falar porque eu já vi vários psiquiatras e estudos falando, partindo do princípio que não tem cura, qualquer pessoa que cometeu um ato de pedofilia a uma criança, a um vulnerável, tem que ir para a cadeia perpétua. Eu falei aqui já, uma vez eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, dado o caso tão grave que é na nossa sociedade brasileira a pedofilia, por que os políticos não estão todos trabalhando para tentar erradicar esse mal na nossa sociedade? A minha mãe olhou para mim bem sério e falou, por que criança não vota, Juliana? Então, assim, sabe, é inacreditável, mas fico feliz que ao menos teve duas coisas que fez esse cara mudar de ideia. O vídeo do Nicolas que viralizou e o sobrinho dele que veio a público dizer que foi abusado por ele. Já a Paula Camacho tem detalhes sobre essa denúncia contra o desembargador, mas primeiro, doutor André Marcília, por mais que venha uma pena perpétua para um criminoso como esse, que condenem-o à pena de morte, nada apaga já o mal feito a uma criança, né, que pode carregar marcas muito severas na vida para sempre, né? E estamos, então, nas mãos de desembargadores assim, não tem como tirar esse homem dessa posição, e aí a gente viu o vídeo do Nicolas, que justamente abraçou a causa, porque é de Minas Gerais, assim como o caso se sensibilizou e gritou sobre o absurdo. Olha, Adriana, vamos para primeiro botar a bola no chão sobre a legislação a respeito disso, né? Então a gente tem no nosso Código Penal, o 2, artigo 217-A, o que a gente chama de estupro de vulnerável, que é exatamente pessoas que estão no estado, que ainda por serem incapazes juridicamente, estarem em formação, né, elas são consideradas vulneráveis. Então não independe de consenso, porque a pessoa não é capaz de decidir. É uma questão óbvia, por isso que chama-se estupro de vulnerável. E o que diz exatamente, expressa explicitamente esse artigo é ter conjunção carnal, ou seja, praticar atos libidinosos ou sexuais com menor de 14 anos, ponto. Menor de 14 anos, ponto. Tem 12, é menor de 14 anos, não tem discussão. Claro. Mas ainda que alguém queira discutir, o STJ vem e formula uma súmula, ou seja, o que é a súmula? É quando o STJ, os tribunais superiores, pacificam um assunto que eventualmente possa ser controverso. Diz a súmula do STJ, o crime de estupro de vulnerável, que é exatamente o caso, se configura com a conjunção carnal o ato libidinoso de menor de 14 anos. E aí ele é expresso, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima. E obviamente que se é irrelevante o consentimento da vítima, é mais irrelevante ainda o consentimento dos... Como, por exemplo, esse desembargador ignorar a lei, esse desembargador ignorar a súmula do STJ, e me espanta também que essa decisão não foi tomada só por ele, houve ali um colegiado, né? E apenas uma pessoa... Piorou. Pelo que eu verifiquei, até um voto só foi pela condenação. Quer dizer, isso mostra também uma deterioração dos nossos colegiados. Se você tem um completo estúpido dando uma decisão judicial e o colegiado aprova, é porque, e a gente sabe disso na prática do judiciário, a gente sabe disso, é porque um dá a decisão e ninguém lê. Ninguém lê a decisão que a pessoa deu, simplesmente todo mundo acompanha. E muitas vezes, quando não acompanha, o relator, que é quem está com a caneta, fica bravo. Então nós pervertemos por completo a função da colegialidade. Quer dizer, se houve uma comoção social, e esse aí veio embargos de declaração do Ministério Público, ele volta atrás. Embargos de declaração não é para a pessoa voltar atrás. Se ele voltou atrás pela comoção social, como é que para que serve o colegiado? O colegiado é menos relevante, ou seja, os seus colegas, os desembargadores que estavam na votação, são menos relevantes para a opinião dele, ou têm menor capacidade que nós, enquanto sociedade que somos leigos, na maior parte de nós, somos leigos juridicamente, somos mais capazes de perceber o absurdo do que os pares deles que estão lá pagos com dinheiro público. Responsáveis por isso? Responsáveis, e apenas por
por isso, apenas por rever as decisões absurdas dos seus colegas. Então, é uma perversão do judiciário, é uma perversão desse juiz, que pessoalmente parece que é uma pessoa envolvida, ao que se está apurando, com questões semelhantes a isso, várias denúncias, e sempre essa questão de abuso é assim, aparece uma denúncia, começa a pipocar 28 mil denúncias, né? Por quê? Porque a pessoa às vezes tem medo de denunciar, e quando aparece e denuncia, todos tomam-se pela coragem daquele primeiro e acabam denunciando junto. Então a gente tem uma questão pessoal, como é que um desembargador com questões como essas está nessa função, como é que um desembargador que deveria estar sendo investigado está julgando, não é? Como é que o colegiado se perverte de tal forma, como é que eles ignoram uma lei, uma súmula do STJ expressa e, quer dizer, então nós estamos nas mãos da opinião pública. Parece que o judiciário não está funcionando e que se a opinião pública não vier a fazer a sua função, se não tiver um vídeo do Nicolas... Qual seria o destino dessa menina, então? Essa menina acaba, tudo bem ela ser estuprada, olha que loucura na qual nós estamos envolvidos. Por mais quanto tempo, né? Será que esse desembargador, esse homem que não merece esse título e aparece na tela, percebe agora o quanto falhou? Acho que não, né, Paula Camacho, porque tendo em vista a falta de noção. Agora, eu sei que a Paula está impressionada, falando para a gente comentar sobre esse caso aqui no programa já faz uns dias, porque teve também esse detalhe da facilitação por parte da mãe. E também, Paula, aí peço que você explique para a nossa audiência, esse desembargador, Marcília adiantou, está sob investigação do Conselho Nacional de Justiça por acusações de abuso sexual, com relatos de vítimas, incluindo um sobrinho dele. Pois é. Primeiro, que esse caso é tão tão tenebroso que uniu todo mundo. Uniu direita, esquerda, centro, todo mundo. Até, inclusive, Érica Hilton falou que estava ao lado de Nicolas Ferreira nesse caso e queria que essa decisão fosse revista. E, finalmente, ainda bem, pela pressão do povo, foi revista e o abusador e a mãe da vítima foram presos. E veja, essa única desembargadora que votou contra, né, esse absurdo a favor da condenação do abusador, ela deu uma entrevista e, na ocasião, ela disse que ela e os outros desembargadores votaram com sua consciência. Essa é a consciência das pessoas que estão julgando esses casos no Brasil? Vamos levar isso como normal agora em diante? Essa é a consciência dessas pessoas? É tenebroso isso, vir a público e sabermos que eles pensam dessa forma. Isso é inaceitável. E veja, a criança abusada, ela muitas vezes, ela cria um certo apego pelo seu abusador, que pode ser chamado da síndrome de Estocolmo, que ela cria um apego, carinho e até gosta disso para ela curar um trauma. Isso é um mecanismo de defesa da criança. Então, uma criança abaixo de 14 anos não tem capacidade de decidir uma coisa dessas. Então, eu me pergunto se esses desembargadores foram contra a lei, porque a lei é muito clara. Abaixo de 14 anos, ela não tem condições de decidir tal ato. E veja, depois que o parente do desembargador que decidiu isso veio a público e declarou que ele havia tido uma tentativa de abuso do desembargador quando o menino tinha 14 anos, a decisão foi revista. Agora eu me pergunto, será que foi revista só pela pressão popular ou foi revista também por conta dessa denúncia que o parente do desembargador falou recentemente? Agora o CNJ irá investigar essa conduta e qual será a punição, a maior punição que esse desembargador pode ter? Aposentadoria compulsória com salário integral. Olha, nós não deveríamos aceitar esse tipo de coisa. Pois é, e doutor André Marcília, quantos outros casos não chegam a público, nem chegam a público e, segundo pesquisas e informações que vão sendo investigadas, são muitos os casos, né? Então, por isso que quando vem à tona, eles precisam ter condenações exemplares para tentar, né, inibir outros abusadores de seguirem cometendo essas barbaridades hediondas. E assim, esse desembargador precisa ser afastado
imediatamente, e não é só porque ele está sendo investigado, ou não é só porque ele deu essa decisão. Porque é o seguinte, a Paula levantou um ponto relevante. Se é pela consciência, primeiro que assim, você não pode ter uma consciência contrária à lei. Então, começa aí, porque a lei é fruto da consciência da coletividade. Então, se você tem uma lei dizendo abaixo de 14 anos é ilícito e a pessoa tem 12, não tem, a minha consciência acha que é diferente. Bom, então você vai lá, se candidata, se torna um parlamentar e muda a lei. Agora, enquanto você não é um parlamentar, você é um juiz, você aplica a lei. A lei é o que a lei é, não é o que os juízes gostariam que ela fosse. E a conta de nós estarmos, nesse momento, permitindo que juízes, desembargadores, ajam conforme o que eles gostariam que a lei fosse, a culpa disso é do STF. Isso a gente precisa botar nas costas do STF. Eles fizeram da nossa Constituição o que eles gostariam que a Constituição fosse e não o que a Constituição é. E aí, pronto, claro, de cima para baixo tudo se perverte. Agora, tem um outro ponto que é o seguinte, esse desembargador precisa ser afastado porque ele tem que ter coragem. Se é tudo de acordo com a consciência, se ele votou dessa forma porque ele tem essa consciência, então ele não deveria voltar atrás. Ele deveria manter até o fim. Vai e tenha coragem. Você toma um ato abusivo, absurdo, mas é a sua consciência, pô, então vai até o fim. Agora, a sua consciência não resiste ao clamor público, então não é tua consciência. Quer dizer, esse desembargador claramente não sabe o que faz. Eu me lembro, Adriana, que uma vez um juiz, ficou famosa essa decisão, é muito comum que haja uma decisão judicial, uma sentença, e a parte peça reconsideração de algo, ou de parte da decisão, e vai lá e faz um pedido que a gente chama pedido de reconsideração, que não existe, mas enfim, é uma tentativa, né? Vai que cola. E aí eu me recordo que um juiz deu uma decisão dizendo o seguinte, se era para reconsiderar, eu não teria considerado. Ponto. Só essa foi a decisão. E é mais ou menos isso. Quer dizer, se o cara tem coragem para considerar, não deveria reconsiderar, devia então seguir até o fim, se é a consciência. Mas não é a consciência. Não é a consciência. Ele deu essa decisão e essa decisão foi dada pelo colegiado porque eles acreditavam na impunidade da decisão deles. Eles acreditavam que aquilo ia passar chato para eles. E é só por isso que eles voltaram atrás. Eles sabiam do abuso. Só um dado aqui que eu acho que é bastante chocante. Tiveram simplesmente, Marcília, 41 casos desses. Nossa. Absolvidos pelo TJ de Minas Gerais. Exatamente no mesmo caso de abuso de menor. 41 casos. Inclusive, os desembargadores desses casos estiveram envolvidos em outros. E aí, o que eles usam, né, nessa argumentação? É o distinguish. Isso aqui é diferente dos outros. Então, tá bom, tá pacificado, né, pela jurisprudência, de que um caso como esse não tem outra solução. Precisa ser penalidade. Não tem jeito. Abuso de vulnerável. Acabou. Mas eles usam argumentos, como nesse caso. Não, tinha uma relação consensual, marital com a menina, né? Que foi o que o juiz disse que estava acontecendo. Mas não é um caso único. Acho que o que mais deixa a gente chocada é exatamente isso. É pensar que o próprio TJ de Minas Gerais condenou outras meninas em 41 casos a mesmo destino, né? Que ela se livrou por pouco, por conta dessa comoção pública. Mas e as outras 41? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.